Fala galera, e aí, tudo de boa, tudo tranquilo, tudo em paz? Hoje eu vim falar com vocês sobre mais um tópico da parte de estequiometria, que é a parte de reações consecutivas. Então a gente vai entender como é que funciona esse tópico para dar continuidade a essa parte de estequiometria. Lembrando que a gente já viu, pessoal, a parte de pureza, a gente já viu a parte de rendimento, como encontrar a relação que está ocorrendo por meio da questão, se é massa-massa, massa-mol, massa-volume, aí vai. E a gente falou também um pouquinho sobre reagente limitante e reagente em excesso. Passando essa parte aqui de estequiometria, que a gente vai falar agora, que é sobre reações consecutivas, aí a gente vai começar a resolver um pouquinho mais questões aí para colocar em prática todos esses tópicos que foram vistos até agora, beleza? Então, ó, para começar a falar sobre reações consecutivas, nada melhor do que a gente começar fazendo uma questão. Porque, como eu sempre falo a vocês, a parte de estequiometria, ela não tem uma teoria propriamente dita para ela. Então, ela traz a teoria de outros assuntos para poder realizar as questões no qual a gente precisa resolver, os problemas que precisamos resolver. E essa questão, pessoal, é uma questão bem interessante, então tem como a gente desenrolar aí os primeiros pontos a serem tratados sobre essa parte de reações consecutivas. E eu vou começar com vocês falando sobre a questão 5 de aprendizagem, beleza? Eu vou pegar aqui para fazer uma leitura, para a gente entender o que ela quer e vou colocar os dados da questão ali. Ele diz assim, ó, um dos efeitos da chamada chuva ácida causada pelo SO2, lançado na atmosfera, é a transformação do mármore em gesso, que pode ser representado pelas seguintes equações. Aí ele fornece aí as três equações. Calcule a quantidade de gesso. Aí na questão, pessoal, ele afirma que o gesso é essa substância aqui, ó, que é o CaSO4, que pode ser formado em gramas na CNTP quando são lançados 44,8 litros de SO2 na atmosfera. Então a relação é desse cara para esse, beleza? Então, ó, ele quer saber quanto desse cara vai ser formado a partir do momento que forem liberados na atmosfera 44,8 litros de SO2. Tranquilo? Então bora lá. Pessoal, toda vez, o primeiro passo, a primeira parte que você deve fazer para resolver uma questão de reações consecutivas é você encontrar a reação global. Professor, e o que é a reação global? É a soma de todas as etapas, que no caso aqui ele fornece 3 etapas. Então o que é que a gente deve fazer primeiramente? A gente deve encontrar as substâncias que estão se repetindo nas etapas e cortá-las, de modo que a gente encontre a reação global, que é a soma das reações, beleza? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar o seguinte: quais as substâncias que estão se repetindo? Qual substância eu vou poder cortar? Aí lembrando, pessoal, que eu só posso cortar quando elas estiverem em membros diferentes, ou seja, em uma das equações do lado dos reagentes e em outra das equações do lado dos produtos, beleza? Aí, ó, temos que balancear, pessoal, essas 3 equações. Então eu tenho que efetuar o balanceamento de todas elas. Aí o que é que eu percebo? Que aqui eu tenho 2 átomos de enxofre, lá eu só tenho 1. Então eu vou lá e coloco 2, beleza? 2 enxofres, 2 enxofres. 6 oxigênios, 4 mais 2, 6. Tá ok. Por que é importante, pessoal, fazer o balanceamento? Porque fazendo o balanceamento eu tenho condições de cortar a substância que se repete, pois eles, na maioria das vezes, vão se igualar nessa quantidade de mols. Então eu vou lá e vou poder cortar. Aí, ó, desse lado eu tenho 2 mols de SO3, aqui eu só tenho 1. Então, como aqui acabou em 2, aqui tem que começar com 2. Aí eu vou lá e coloco 2, 2 átomos de enxofre, aqui só tem 1.
coloco um 2. 4 átomos de hidrogênio, aqui só tem 2, coloco um 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. 2 vezes 4, 8. Essa segunda equação também está balanceada. 2 mols de H2SO4, aqui só tem 1. Eu vou lá e coloco um 2. 2 átomos de enxofre, aqui só tem 1. Coloco um 2. 2 átomos de cálcio, aqui só tem 1. Coloco um 2. 2 átomos de carbono, aqui só tem 1. Coloco um 2. Beleza? Aí o que é que eu consigo enxergar? 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio, aqui eu só tenho 2. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Então as três equações elas já estão devidamente balanceadas. Aí agora é a parte principal, pessoal. Para achar a equação global, que é a soma das etapas, eu preciso cortar as substâncias que se repetem. Então o que é que eu vejo aqui? 2 mols de SO3 com 2 mols de SO3. Pego o beco. 2 mols de H2SO4 com 2 mols de H2SO4. Também pego o beco. Aí o que é que eu vejo mais? 2 mols de água com 2 mols de água. Também pego o beco. Agora simplesmente eu vou somar todas as substâncias que sobraram. Então vai ficar 2SO2 mais O2. Desse lado sobrou essa. Mais 2CaCO3. Produzindo, aqui já foi, sobrou 2CaSO4 mais 2CO2. Lembrem, pessoal, que a questão é desse cara para esse. Então ele pergunta qual a massa de sulfato de cálcio, que é o gesso, que vai ser formado a partir de 44,8 litros de SO2. Isso a questão explica que é na CNTP. Aí o que é que eu aprendi, pessoal, até agora? Eu aprendi que 1 mol na CNTP ele possui um volume de 22,4 litros. Logo, quando eu tiver 44,8 litros, quantos mols eu tenho? Aí eu vou chegar ao resultado de 2 mols. Pronto, pessoal. Agora fica fácil, porque esses 2 mols é exatamente o que eu tenho aqui, Então, 2 mols de SO2 está produzindo quantos mols de gesso, que é o sulfato de cálcio? Também está produzindo 2 mols. Então, o que é que eu vou fazer? Como a resposta pede em grama, é só somar a massa molar desse cara. Então, eu somo a massa molar e multiplico por 2, já que eu tenho 2 mols, beleza? Então, como é que vai ficar? A massa do cálcio é 40, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Só que 4 vezes 16 é 64. Então a massa molar vai dar 40 mais 64, 104. 104 mais 32, 136. Então 136, que é a massa molar do gesso, vezes 2, vai me dar uma resposta de 272 gramas. Então, essa é a alternativa correta para essa questão, beleza? Então, resumindo, pessoal, toda vez que a gente tiver a parte de reações consecutivas, eu preciso encontrar a reação global, porque é a partir dela que eu vou resolver a questão, tranquilo? Então, eu vou só apagar aqui rapidinho para fazer mais um exemplo com vocês. Valeu! Pronto, galera, voltei para a gente falar sobre
a questão 5 agora da seção Enem, que também faz parte desse tópico de reações consecutivas. Inclusive é uma questão do Enem, beleza? Então ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui. Ele fala assim na questão: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica que é chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, que é esse cara aqui, ó. Aí continuando, de pureza de 75%. Então observem que ele dá uma pureza também. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem um rendimento de 80%. Então a questão cobra pureza, cobra rendimento e também é de reações consecutivas. Beleza? Uma questão muito boa, por sinal. Aí ele fala, ele dá a sequência das equações que estão aí, ele dá as massas molares de todos os compostos presentes nas equações e ele pergunta, cadê aqui? Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfarelita? Então, pessoal, essa questão agora, ela quer saber o seguinte: quanto do zinco metálico vai ser formado a partir de 100 kg da esfarelita, beleza? Então, como eu falei a vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a equação global. Então, a equação global, como a gente já viu, é a soma das etapas, beleza? Aí o que é que eu vejo, pessoal? A primeira equação, ela já está balanceada. A segunda, ela também está balanceada. Só que a gente tem um detalhe. Na primeira equação, eu tenho 2 mols de óxido de zinco. Na segunda, eu só tenho 1. Então, eu não posso deixar dessa forma. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar o 2, indicando que agora eu tenho 2 mols. A partir do momento que eu faço isso, eu preciso ajustar os demais. Então, coloco um 2, coloco um 2, coloco um 2. Então, agora a equação também está balanceada e agora eu começo com a quantidade exata que ele termina na primeira etapa. Então, quem é que se repete aí? A única substância que se repete é exatamente o óxido de zinco. Então, eu posso cortar. E minha equação global vai ficar como? Vai ficar 2ZNS mais 3O2 mais 2CO produzindo 2SO2, aí mais 2 mols de zinco, que é o zinco metálico, mais CO2, 2CO2. Beleza? Então tá aí nossa equação global. Aí agora eu vou resolver a questão. Como é que eu vou resolver a questão? Ele quer saber quanto de zinco metálico deve ser produzido a partir de 100 kg da esfarelita. Como ele diz, pessoal, que a pureza de esfarelita é exatamente 75%, então a primeira coisa que a gente vai encontrar é a pureza. Na verdade, nem cálculo a gente precisa fazer, né? Porque 75% de 100 kg é exatamente 75 kg. Mas eu vou deixar aqui só para ficar salvo. Então, vou fazer aqui, ó. Se 100 kg equivalem a 100%, 75% equivale a X. Então, X é igual a 75 kg. Então, eu já achei a pureza. Professor, e o rendimento? O rendimento eu vou fazer no final, beleza? Então, agora, pessoal, observem que aqui eu tenho 2 mols da esfarelita e eu tenho 2 mols do zinco. Então, eu posso simplificar. 1 mol para 1 mol. Aí, agora eu vou pegar a massa molar de cada, porque como ele me dá uma massa e ele me pede uma massa, então significa dizer que a relação é massa-massa. E toda vez que a relação for massa-massa, o parâmetro que eu devo utilizar é exatamente a massa molar, beleza? Aí na questão,
ele dá que a massa da esfarelita é 97 e a massa do zinco é 65. Então vai ficar 97 gramas de esfarelita está para 65 gramas de zinco, assim como 75 quilogramas da esfarelita, que é o que a gente encontrou, está para X. X vai ser igual. Resolvendo isso aí, pessoal, dá aproximadamente 50 quilogramas. Beleza? Então formam-se 50 quilogramas de zinco metálico. Só que a questão, ela também me dá um rendimento. Rendimento de quanto? De 80%. Então, o que a gente encontrou é o que a gente chama de rendimento teórico. É aquele que corresponde a 100% do rendimento. Só que eu não quero o teórico, eu quero o rendimento real. Então, o que é que eu faço? Aí eu vou lá, ó, 50 quilogramas está para 100%, assim como 80% está para X. X é igual 10% de 50 é 5, 20% é 10. Então 80% de 50 quilogramas é exatamente 40 quilogramas. Então aqui está a nossa resposta, que é exatamente a letra C. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido a questão. Olhem com calma, que é uma questão interessante, que ela dá pureza, ela dá rendimento e ainda é de reações consecutivas. Então é uma questão bem interessante para a gente analisar. Valeu, galera. Até a próxima. Show!